O bicentenário da imigração alemã marca os 200 anos da vinda dos imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul. A turma 32 do Colégio Imaculada Conceição, atenta à importância da imigração na região, organizou uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade que fazem parte destas histórias, trazendo temas ligados ao bicentenário da imigração alemã, contemplando diferentes áreas do conhecimento. Nos acompanhe. Olá, meu nome é Bela e aqui comigo é minha colega Catarina. Hoje é o dia de nosso primeiro episódio das entrevistas sobre o bicentenário da imigração alemã. Estamos aqui com o senhor Juarez Stein, atualmente vice-prefeito, para nos contar um pouco mais sobre a história de dois irmãos. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer muito sua presença. Agora vamos fazer algumas perguntas para o senhor. Você é natural de Dois Irmãos e de origem alemã? Bom, primeiro uma saudação a todos vocês, tá? Catarina, Bela, a escola, uma saudação a todos os estudantes, professores, enfim, e eu quero dizer que é uma satisfação poder estar com vocês, tá? Falando um pouquinho sobre esse tema que é super importante, tá? Inclusive, quando falamos em 200 anos para a imigração, do início da imigração alemã, nós vamos ter um evento aqui em Dois Irmãos, eu já vou fazer a propaganda agora, no dia 29 de setembro, dia de São Miguel, dia do Kerb São Miguel, no Largo Felipe Seger Sobrinho, às 14 horas da tarde, vai haver um momento solene e importante com convidados, com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, para marcar essa data. Naquele momento vão faltar 300 dias para os 200 anos. Então, já vamos começar a festejar agora, no dia 29/9, às 14 horas da tarde, tá? Sobre a pergunta se eu sou natural de Dois Irmãos e se eu sou de origem alemã. Não, eu nasci no interior de Montenegro, tá? Em 1957, na linha comprida, que na época era São Salvador do Sul, e era município de Montenegro. Montenegro era um município muito grande em termos de território, tá? Então era o interior do interior. Hoje seria assim: linha comprida, município de Salvador do Sul. Então é lá que eu nasci. E a origem, sobrenome é Stein. E da linha Júlio de Castilhos, que seria hoje na região de Barão. A mãe é Kirsten e o pai é Stein. Então tem a origem, o início lá, a ascendência é alemã, né? O senhor tem irmãos? Quantos? Sim, somos uma família uma família de 7 irmãos. 2 moças, as primeiras que vieram ao mundo foram 2 moças e depois vieram 5 rapazes. Nós perdemos um irmão há menos de 2 anos atrás. Então hoje continuamos aí com 6 estão todos, sempre moramos em Dois Irmãos. Nós saímos lá do interior de Montenegro em 1964, tá? E todos permaneceram em Dois Irmãos. E que bom que a gente veio para Dois Irmãos. Aqui as coisas começaram a melhorar, e eu digo por quê? Porque o pai era professor e a mãe era costureira e cuidava desses filhotes todos, né? E então eram tempos difíceis. Se tivéssemos ficado lá, a situação certamente teria sido muito difícil. Por quê? Porque sendo o pai filho de agricultor, ele quando saiu para ser professor, ele não recebeu de herança nada de terras. Então ele era professor, a mãe costureira, então as coisas não eram fáceis, na época não eram fáceis. Então que bom que a gente veio para Dois Irmãos, fomos bem recebidos, as coisas começaram de fato a melhorar quando os filhos começaram a trabalhar, começamos a trabalhar muito cedo, e aí as coisas pouco a pouco foram melhorando. Que bom que a gente veio para Dois Irmãos. Em que ano o senhor foi prefeito e desde quando é vice-prefeito?
Bom, então deixa eu passar um pouquinho mais. Eu vou começar quando eu fui a primeira vez vereador, tá? 1982 houve a primeira campanha. Foi em 82 que eu me filiei na época, MDB, e onde eu continuo até hoje, e concorri em 82 a vereador. Me elegi. No período seguinte, eu me candidatei novamente, me reelegi a vereador. Foram então 10 anos na Câmara de Vereadores. Aí eu fui ser vice-prefeito do senhor Renato Dexheimer. E depois, aí sim, vai a resposta para a pergunta de vocês. Em 1996 se deu a campanha e eu assumi em 1997 como prefeito. E aí nós concorremos mais uma vez e vencemos, então nós ficamos de prefeito de 1997 até 2004. O que é melhor, ser prefeito ou vice-prefeito? Vice-prefeito é mais fácil. A vida do prefeito não é fácil, não é fácil. Na verdade, ele se sente, quando você está na condição de prefeito, você é prefeito 24 horas. Você é prefeito sempre, sempre. Você fica o tempo todo com aquela preocupação. Está tudo bem? Está correndo tudo bem? Não vai acontecer algo inesperado? Se for acontecer algo inesperado, estamos preparados para... Por exemplo, o que aconteceu agora para tantas cidades, né? São 50, 60 cidades atingidas pelas cheias, pelas chuvas, intensas chuvas. Então, essa é uma preocupação constante de quem está na condição de prefeito. Ele também precisa se preocupar o tempo todo se tem escola suficiente, se tem professor suficiente, né? Se tem creche suficiente, se a saúde está funcionando, se as ruas estão em boas condições, se o lixo está sendo recolhido, se tem dinheiro para manutenção de máquinas e caminhões, uma série de coisas. Então, não tem muita paz quando você está na condição de prefeito. Já o vice é o vice, né? O vice assume quando ocorre o impedimento do prefeito. Vamos que o prefeito, por algum motivo, fique doente por mais tempo, assume o vice. O prefeito vai entrar de férias, assume o vice. O prefeito vai fazer uma viagem mais longa, assume o vice, tá? Mas no dia a dia, o Juarez, na condição de vice, ele cumpre o mesmo horário dos demais servidores municipais. Eu estou lá às 7h30 da manhã, eu saio 5h30, e atuamos em finais de semana e muitas vezes de noite. Normalmente faz o trabalho normal, tá? Mas não tem o compromisso, a responsabilidade do prefeito. Tem a de vice, e quando for assumir no lugar do prefeito, aí sim, aí ele é o responsável. Esse é o normal, esse é o normal. Tu não cansa? Às vezes a gente cansa, mas esse é o horário. A gente começa às 7h30 da manhã. Eu vou contar o meu horário, que é um pouco diferenciado. O prefeito sai, aí pelo menos quando eu estou chegando, o prefeito está geralmente saindo para o almoço. Então eu começo às 7h30 da manhã e vou até às 11h10, 11h12. E 20 para 1 eu estou de volta. E saio 5, 5h30, às vezes 6. E às vezes tem compromissos de noite, tem compromissos sábados, tem compromisso domingo. Mas nós fomos nos candidatar para isso, então não dá para reclamar, né? O senhor sabe me dizer quantas escolas existem em 2 Irmãos e qual o total de alunos? Esse é um dado que para não errar, eu peguei um relatório. Existem os relatórios na SMED, lá que é a Secretaria dos Professores. Nós temos 3, 6, 9, 12 escolas municipais, tá? Nessas 12 escolas tem 3.223 alunos. Aí tem a escola 10 de setembro, tem 3 escolas estaduais no município. A 10 de setembro tem, pelos registros que nós dispomos lá agora, 784 alunos. A Afonso Wolff tem 1.070 e a João Grever tem 30. Então o município tem 3.223. O governo do Estado do Rio Grande do Sul tem 1.884. E aí nós temos a Imaculada Conceição, vou me corrigir se eu estiver errado, em torno de 400 alunos.
400 alunos, tá? E nós temos a FAD com 900 crianças que devem ser computadas. Então, nós teríamos todo o conjunto 6.407 alunos. Contando da FAD, tu disse todas as FADs ou só Sim, uma todas FAD? em Dois Irmãos, todas as unidades em Dois Irmãos. Agora falaremos um pouco sobre a nossa cidade e a imigração alemã. Como foi a imigração no início? Em que anos os primeiros imigrantes chegaram em nossa cidade? Muito bem. O início se deu em 1824. 1824, tá? No dia 25 de julho. 25 de julho, dia do colono, dia do motorista também, tá? Tudo iniciou por ali, aqui em São Leopoldo. Lanchões. Primeiro, acontecia assim, eles saíam da Europa, tá? Ora da Holanda, ora da Alemanha, os barcos atravessavam o Canal da Mancha, atravessavam o Atlântico, levavam aí 60, 70 dias ou mais para chegar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, era uma época que as pessoas não tinham tanta pressa, não tinha como ter pressa, tá? Essas pessoas chegavam no Rio de Janeiro, a princípio eram bem recebidas e bem acomodadas, teve até nas primeiras levas o imperador e a imperatriz foram recebê-los, saudá-los, né? Ficavam ali até ter algum barco menor, não era aqueles barcos que atravessavam o Atlântico, para levá-los até Rio Grande. Até Rio Grande, o que também na época era uma viagem longa. Eles chegavam aqui em Rio Grande, aí havia o perigo de entrar naquele canal, onde muitos navios afundavam. Eles atravessavam a Lagoa dos Patos, onde é difícil de navegar porque ela não é muito profunda. Eles chegavam no porto de Porto Alegre. E de Porto Alegre, novamente, vamos ter que trocar os barcos, porque aí eram usados lanchões que vinham pelo Rio dos Sinos até São Leopoldo, até a sede de São Leopoldo. Ali eles esperavam na feitoria, se dizia na feitoria do linho cânhamo. Isto era um empreendimento do governo federal, e na região ali se plantava o linho cânhamo, que se usava para a fabricação de cordas para usar nos barcos, tá? Eles ficavam ali aguardando que o governo da província, aqui do estado, fosse indicar para onde eles iriam, que lote eles iriam usar. Por exemplo, em Dois Irmãos nós tínhamos 249 lotes, áreas grandes, quase 70 hectares de terra. Então eles esperavam primeiro ali, até o governo do estado decidir, que era a província, decidir quando vocês vão ser... Os primeiros eram acomodados ao redor de São Leopoldo, depois Piedade, que era Novo Hamburgo, depois Lomba Grande, depois a região de Ibuti, de Estância Velha, Dois Irmãos, e foram subindo. Foram para o Erval, foram para Nova Petrópolis, e foram para a região do Caí, enfim, e seguiram. Isso ao longo de algumas décadas, tá? E tudo era demorado, acreditem, tudo era demorado. Isso não podia ter pressa. Imaginem vocês, agora vamos estender um pouco mais, posso? Imaginem vocês para chegar no porto da Holanda ou da Alemanha, alguns levavam 200 quilômetros de carroça, as famílias de carroça, 200 quilômetros para chegar até os portos. Aí eles tinham que esperar lá para preparar os navios, para embarcar, às vezes, várias semanas. Aí, para atravessar o Atlântico, especialmente na linha do Equador, onde não tem muito vento, os barcos ficavam, às vezes, uma semana inteira parados. E depois seguiam viagem, ou seja, isso eram viagens de 60, de 70, de 80 dias. Aí chegavam no Rio de Janeiro, espera mais. Depois eram levados até Rio Grande, até Porto Alegre, espera mais uns dias. Vai para São Leopoldo, espera mais umas semanas. Finalmente ficou decidido que você vai para um lote em Dois Irmãos. Em Dois Irmãos, se dizia em luso. E aí esse transporte era feito em carroça, em estradas péssimas, onde faltavam pontes e tudo mais. Aí vocês chegavam em Dois Irmãos, não tinha eletricidade, não tinha água, não tinha nada, tinha uma área de terras para vocês. E o governo, de fato, o governo imperial de saída, ele ajudou, ele forneceu algumas cabeças, poucas cabeças de gado,
uma vaquinha, um cavalo, 2 cavalos, talvez algumas galinhas, alguma coisa assim, com algumas sementes para plantar, algum material, implementos agrícolas, enxada, pá, para trabalhar. O governo deu isso de saída. E aí vocês chegam no lote e tem que se instalar. Não tem casa construída, tem que montar um barraco de qualquer jeito. Teve gente que esperou 1 ano inteiro para conseguir colocar porta e janela nas casinhas, nos barracos. Nossa. E que essas madeiras vinham de Porto Alegre. Então, a pessoa que organizava aqui em São Leopoldo pedia esses materiais para a província, para o governo central aqui do Rio Grande do Sul, e levava um monte de tempo até chegar aqui e ser distribuído. E ainda tinha os problemas com animais selvagens, com índios, que se chamavam, nós dizíamos aqui no Rio, os bugres. Não tinha médico, isso não tinha dentista, isso não tinha remédio por perto. De saída foi muito difícil mesmo. Vamos lá do início, 1824, 1825, 26, 27, até 1830, vieram para essa região 5.000 imigrantes, 5.000, espalhados nessa região toda. Então, vocês podem se imaginar, isso não havia nem encontros, nem união entre os imigrantes, porque tudo era distante, eles estavam todos muito distantes um do outro. Foram épocas extremamente difíceis, mas esse foi o início. E aos poucos, muito aos poucos, as coisas foram melhorando. Ficou alguma coisa, estou devendo alguma coisa para essa resposta essa pergunta de vocês? Acho que não. Esse foi o início? Foi assim que você perguntou? Eu tenho as perguntas de vocês aqui agora. Como o senhor vê de maneira geral a influência dos imigrantes de nossa região e qual seria o maior legado da cultura germânica para a cidade? Eu vou colocar mais um dado para o início lá, quando começou, voltando a 1824 por aí, tá? Vocês têm ideia de quanto era a população do Rio Grande do Sul naquela época? Hoje, alguém tem ideia de quantos habitantes tem o Rio Grande? 12 milhões. Nossa. 12 milhões. Na época, quando os primeiros vieram para cá, pelo menos em 3, 4 fontes que eu li, a população era de mais ou menos entre 100, 130, 150 mil, menos que Novo Hamburgo, em todo o Rio Grande do Sul. Eram índios, espanhóis, já tínhamos alguns espanhóis por aí, foram os primeiros a virem para cá, né? E, enfim, essa era a população. Pouca gente, pouquíssima gente. Se fala mais em 130 mil pessoas em toda esta região. A influência mais importante que eu acho que se deixou, porque até então a população era muito pequena, e existiam os campos. Os primeiros portugueses, os lusos que vieram para cá, os açorianos, eles foram se instalando pouco a pouco nos campos, para a criação de gado, criação extensiva. Eles não confinavam o gado em estábulos, não, era gado solto no campo, porque havia terra à vontade. Então o gado ficava solto e se reproduzia no campo. Então o proprietário ele não precisava fazer quase nada. Ele deixava o campo se procriar, se reproduzir. Era tudo diferente. Quando os primeiros imigrantes vieram, a gente fala que eram alemães, mas na época a Alemanha ainda não tinha o formato que tem hoje. Ela só se unificou em 1871. Eram condados, principados, enfim, eram feudos. Mas, de qualquer forma, a gente diz alemães. Como é que eles vieram para cá? Eles vieram por causa das grandes dificuldades que eles estavam enfrentando lá fora. E eles vieram com uma coisa muito interessante. A família toda trabalhava. Família Baum? A família dos imigrantes, todos. Vamos todos? Que os Baum pela história, os Baum deram origem a Baumschnitz, né? Tá? Com certeza essa família toda também trabalhou. Era a esposa trabalhando, o marido trabalhando e os filhos trabalhando. Essa era uma novidade, isso não era normal. A mulher trabalhar, os filhos trabalhar muito cedo. E isso foi uma das coisas mais relevantes que os imigrantes trouxeram. Todos trabalhavam.
a ponto dos pais retirarem filhos da escola já no 2º ano, no 3º ano do primário, para ir trabalhar na roça com eles. Era terrível, mas essa é a realidade. Então, esse é um legado que ficou, trabalho. E outras coisas assim, os historiadores e viajantes, eles assinalaram o seguinte: entrávamos naquelas regiões de colonização alemã e tinha no pátio cercas de madeira, flores plantadas, pomar, jardim. Eles tinham esse capricho, então se caprichava, tentava-se fazer uma boa organização, deixar tudo bonito, plantando flores, produzindo verduras, frutas, enfim. Esses, acho que são os legados mais importantes, da organização, do trabalho, de deixar tudo bonito. Eu creio que é por aí, esse é um legado importante. Tu sabe qual é a diferença do Kerp de São Miguel de Dois Irmãos e Oktoberfest? Mas eu preciso te dizer que eu nunca fui na Oktoberfest, nem de Santa Cruz, nem de Igrejinha, nem de Blumenau. Mas aqui o Kerp tem uma característica, tá? Própria, bem própria. Vamos voltar no tempo, tá? Já no meu tempo, vou lá para os anos 1970, 50 anos atrás. Quando chegava o Kerp São Miguel, as minhas irmãs se agitavam. Por quê? Tinha que ter roupa nova, sapato novo. Os institutos, vocês sabem o que é instituto, né? Eles lotavam, as mulheres procuravam os institutos porque tinha que se arrumar da melhor forma possível. Era a melhor roupa, se ajeitava da melhor forma possível para ir para os bailes, tá? E as pessoas, os parentes se convidavam para vir nessa festa. Parentes, inclusive, de longe, que vinham a cavalo, um pouco mais, 60, 70 anos atrás, 50 anos também. Eles vinham de ônibus, eles vinham de caminhão, eles vinham de cavalo para participar da festa do Kerp. Não precisava nem convidar muito. Eles vinham participar da festa. Então, nós tínhamos o lado da festa nas sociedades, os bailes, era Tiradores, era o Salão Sander, era Santa Cecília, e certamente existiam outros pontos que faziam os bailes, e nas casas acontecia a festa em família, que era muito forte, a festa em família. Mas antes de ir para a festa, vamos lotar a igreja, as igrejas, as 3, já existiam as 3, existem desde o início dos anos 1900, a luterana, evangélica e católica. Então a primeira coisa era, todo mundo vai ou no culto ou na missa. E depois, festa. Tá? Não existia festa de rua. Não existia festa de rua. Estas festas de rua, elas são uma novidade. Nem tão novidade, mas vamos lá. A partir dos anos 80, 1980, a partir dali, o Kerp foi levado para a rua. Então tem essas festas enormes. Hoje nós temos festa nas escolas, nós temos nas casas comerciais, nós temos nos bancos, nós temos nas sociedades, nós temos, olha, grupos e mais grupos, movimenta toda a cidade. Não era bem assim. Era, primeiro, vocês vão na missa, depois vocês vão no culto, e depois nós vamos dançar um pouquinho na Santa Cecília, e depois nós vamos para casa, porque vai ter festa na família. E de noite nos bailes. Hoje está um pouco diferente. Essa é a grande diferença da Oktoberfest. A Oktoberfest tu vais na festa, sem essa tradição, sem essa cultura de envolver a família, de envolver os parentes, mesmo porque esse dia, ele é o mais importante para todos nós, são os festejos do padroeiro São Miguel, tá? E é uma coisa muito, muito importante, você vê as 3 comunidades festejando o mesmo padroeiro. Isto é algo maravilhoso. Então, se diferencia bastante por aí. Será que ainda existe pessoas da família Baum morando aqui em Dois Irmãos? Nós temos Baum. Agora, eu não saberia dizer se eles são parentes lá dessa família Baum que deu origem a Baumschnarz. Isso eu não poderia dizer porque há uma distância muito grande aí, né? Muito grande, de lá para cá. Mas Baum temos Baum na cidade. Temos sim. Em que ano Morro Reuter se separou de Dois Irmãos e de Santa Maria do Herval? Para a cidade de Dois Irmãos, teve algum prejuízo?
O primeiro, nós éramos, atenção, nós pertencíamos a São Leopoldo, tá? São Leopoldo. São Leopoldo teve um momento que São Leopoldo tinha 1.000 quilômetros quadrados. Dois Irmãos hoje tem 66, e alguma coisinha de quilômetros quadrados. Quando Dois Irmãos tinha Morreuter e Santa Maria del Val, eram 301 quilômetros quadrados. São Leopoldo teve, num determinado momento, mais de 1.000 quilômetros quadrados. Muito bem. Dois Irmãos se emancipou em 1959. Depois, nós éramos até então o 4º distrito de São Leopoldo, Morreuter era o 6º distrito de São Leopoldo e Santa Maria del Val era o 8º distrito de São Leopoldo. Esses 3 se emanciparam. E depois, no governo Wolff, o governo Wolff foi de 6 anos, tá? 83 até 88. No último ano do governo Wolff, se emancipou Santa Maria del Val, 1988, tá? 1988. Ninguém reclamou. Acho que foi bom para Santa Maria del Val e foi bom para Dois Irmãos. Depois veio o governo Malma. O governo Malma era 4 anos. E no último ano do governo Malma, 1992, se emancipou o Morreuter. E ninguém reclamou, porque foi bom, ia ser bom para todo mundo. Ia ser bom para os Dois Irmãos, o pessoal do Morreuter e Santa Maria del Val. Tanto que os 3 municípios estão bem. Acho que foi bom para todo mundo. Na época, quando éramos ainda distrito de São Leopoldo, vocês, pelo menos é o que a história conta, as dificuldades eram gigantescas, faltava quase tudo. Era tudo muito distante da sede de São Leopoldo. E São Leopoldo tinha muitos distritos e não dava conta. Então faltavam pontes, faltavam escolas, faltava energia elétrica, enfim. Tá? E depois, quando éramos Dois Irmãos, Morreuter e Santa Maria del Val, da mesma forma, acreditem, os últimos 50 anos, as transformações foram tão fortes em todo o Brasil, e eu acho que no mundo, que vocês não têm uma ideia, uma noção exata do que foi isso. Por exemplo, no meu período de vereador, nos anos 83, 84, 85, 86, eu ia junto inaugurar a rede de energia elétrica. Ou seja, o homem foi para a Lua em 1969 e nós, nos anos 80, inaugurávamos redes de energia no interior, onde não tinha ainda. Então, é para vocês terem uma ideia de como nós corríamos atrás. Hoje mudou, nos últimos 50 anos as conquistas foram muitas, tudo mudou, tudo ficou mais fácil. Vocês já se imaginaram viver sem energia elétrica? Não. Seria uma boa experiência, né? Seria. Mas eu acho que essa vocês não vão viver, tá? Essa passou, não falta mais. Acessamos o seu blog e conferimos algumas das publicações. São inúmeras imagens que contam muito a nossa história. O senhor teria uma história interessante para contar ou uma imagem relacionada ao Colégio Imaculada Conceição? Bom, o espaço está lá na internet, tá? Tem 2 espaços. Essas imagens estão no Facebook, nas fotos carregadas. Deve ter 1.500 imagens lá. E tem imagens, de fato, históricas, tá? E tem um outro endereço, que é juarezstein.wordpress.com, onde aparecem esses trabalhos. Eu não digo que são livros, mas são trabalhos interessantes e que podem ajudar daqui a pouco uma outra professora que gosta de história a auxiliar vocês um pouco mais. Tá? Eu vou contar então uma que eu me imagino que deve ter sido algo muito interessante. Vamos voltar lá para quando é que vieram as primeiras irmãs da aula em Dois Irmãos? Lá no início de 1900. Se eu não me engano, 1903. A escola foi inaugurada em 1900. Em 1900. O que tinha em Dois Irmãos em 1900? Bom, nós podemos ver, inevitavelmente, as irmãs vieram pela Estrada Geral, se dizia. Estrada Geral, essa nossa São Miguel. Ela seguia até São Leopoldo. E ela seguia adiante, tá? Então elas vieram por ali. Quando elas chegaram na nossa região aqui, o que elas podem ter encontrado aqui embaixo? Nessa rua que leva para Novo Hamburgo, eles encontraram entrepostos, por exemplo, do comércio Scherer, na rua Alberto Ribnich.
né, onde muitos deixavam suas mercadorias para dali serem encaminhadas para São Leopoldo, para Novo Hamburgo e muitas até Porto Alegre, mas naquela época tudo era a carroça, porque em 1900 não tinha caminhão ainda, tá? Ou então um pouco mais para cá eles iam encontrar de repente o comércio, o Cholas, mais para cá eles iam ficar, os turistas, um fez um registro, a ponte era nova, assim, era uma ponte de 1855, a ponte de pedra, estilo romano, em arco, e aquilo gerou surpresa em alguns viajantes. Puxa vida, numa região tão pouca habitada, tão pouco explorada, uma ponte dessa envergadura, que afinal não é tão grande, mas resistiu a esse dilúvio que nós tivemos aí, resistiu, foi bem construída. E depois vocês, essas irmãs foram subindo, não tinha pavimentação, elas vieram e não tinha energia elétrica ainda, e não tinha água encanada, e elas vieram para o centro, que vamos dizer assim, e encontraram ali a igreja antiga, que está preservada, tombada. Essa igreja estava ali, porque ela é lá dos idos de 1868 em diante. A antiga matriz? Então ela estava ali, as irmãs chegaram e estava ali, né? O hospital, não creio, não devia estar ali ainda. Aí a Santa Cecília era totalmente diferente, porque a Santa Cecília era um comércio normal, não tinha o nome de Santa Cecília ainda. A Santa Cecília foi fundada em 1927. Qual era o nome? Ela era Arnick, era da família Arnick, né? Porque a Santa Cecília como existe hoje, e nem assim, já mudou nesse tempo, mas ela é de 1927, as irmãs vieram em 1900, não viram a Santa Cecília, eles viram uma escola paroquial, atrás da igreja tombada, atrás da antiga matriz, tinha uma escola paroquial, só para meninos, porque as irmãs chegaram para dar aula para as meninas, para criar essa possibilidade para as meninas, tá? Se fossem seguir adiante o chão batido, onde o primeiro prefeito de Dois Irmãos disse que até carroças atolavam na São Miguel, eles foram certamente, encontraram casas comerciais antigas e encontraram a Sociedade Atiradores, o prédio antigo, não esse que está lá, prédio antigo, e assim foi indo, e amém. Esse era um lugar extremamente pequeno, certamente bonito, organizado, mas muito pequeno. E aí, nesse cenário, teve irmã corajosa que se arriscou, preferiu, não, vamos trabalhar em Dois Irmãos, vamos deixar Porto Alegre de lado e vamos atuar em Dois Irmãos. Então, a elas hoje a nossa saudação, né? Eu acho que essa história, se pudéssemos, certamente a gente perde muitas coisas com o passar do tempo. A história não registrou tudo. Uma coisa que eu reclamava, mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha tão pouca coisa escrita sobre o passado, mas tão pouca coisa, de dois irmãos. Tanto que a esposa do senhor Belarmino Arndt fez um primeiro trabalho. E depois o Justino fez um trabalho, o seu primeiro prefeito, fez um trabalho de 400 páginas, um trabalho importantíssimo, que a escola certamente tem exemplares aqui, que serve de referência. Esses são os registros. Eu procurava, mas não tem mais coisas escritas sobre Dois Irmãos. E eu acho que isso me incentivou a pesquisar e anotar. Eu não sou escritor, mas anotar coisas para que outros possam, com facilidade, antes de serem destruídos ou deixar de lado, possam pesquisar. E hoje estão guardados. Eu tenho um exemplar de todos os trabalhos impressos, mas essa história da Imaculada Conceição é uma maravilha. E se pudéssemos voltar para 1900, nós íamos certamente ficar impressionados, porque as coisas eram muito diferentes de hoje. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor Juarez pela disponibilidade e por nos ensinar tanto. Lembrando que o nosso programa continua. Serão 4 episódios publicados no canal do YouTube do nosso colégio. Acompanhem e compartilhem. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. De minha parte, obrigado pelo convite.